Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos aí a mais um Radar da Semana, domingão aí, dia 13 de novembro, começando aí então mais um vídeo de não só aprendizado, mas também de conteúdo aqui no nosso canal para todos vocês de forma gratuita. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Eu vou acompanhá-los aqui neste vídeo, vou aí comentar sobre o Ibovespa, dólar, S&P, petróleo, minério e também sobre os índices dos setores da nossa bolsa e alguns ativos aí que a gente separou para vocês com possibilidade de destaque aí para essa semana, seja de alta ou de baixa, tá? Então eu trouxe aí alguns ativos para vocês. Vou rodar a vinheta, peço já que você deixe aí o seu joinha nesse vídeo, por gentileza. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar o Ibov na tela e já vou colocar aqui também para vocês tudo que eu vou comentar aí, ó. Deixa eu arrastar aqui. E não vai caber todo mundo aí não, mas eu vou comentar mesmo assim. Vamos lá. Ó, Ibov, dólar, DI, S&P 500, petróleo, Petrobras, minério, Vale, IFNC, Icon, IEX, IMAT, IMOB, BRAP4, LWSA3, Azul4, BIF3, CPLE6, CSNA3 e por fim ali teremos Rap Vida também. Tá? Então esses serão os ativos comentados aí neste radar da semana. Começando pelo Ibovespa então, que na última semana tivemos uma queda de 5%, fechando aqui abaixo da região da média móvel de 13 períodos, fechando abaixo dessa região de topo também anterior, então fechando abaixo aí de dois níveis importantes de suporte. Ainda estamos na região aí, né, que é uma região dos 112.500 pontos basicamente, mas o fechamento abaixo, essa sombra aqui que deixou basicamente anulando todas essas mínimas ascendentes aqui, foi relevante. A gente consegue perceber isso aqui pelo curto prazo. Então, a expectativa depois desse candle é que a gente possa ter algo aí tentando buscar ali a região dos 113.500 até a região dos 114.000 pontos, que era um nível de suporte e agora passa a funcionar como resistência. E por conta desse movimento mais forte, a expectativa maior seria, depois de testar essa região de resistência, a gente já ter aí uma nova sinalização negativa aqui na sequência. Então, o que esse candle de sexta, nos deixou aí foi basicamente essa expectativa de um repique. Caso contrário, não espere essa máxima, já vem e perca essa mínima, vai reforçando então o viés de dar continuidade neste movimento de baixa, vindo em direção ao suporte da região ali dos 107.664 pontos até a mínima do fundo nos 106.243 pontos. Então essa seria a expectativa se a gente não tivesse aspiração de máximo aqui, e sim a perda de mínima. De qualquer forma, a tendência de baixa foi retomada aqui no curto prazo, tivemos a confirmação de um pivô de baixa, então o viés aqui está realmente mais negativo. Por isso que eu mencionei que mesmo se tiver o repique, a expectativa maior seria de uma nova sinalização negativa aqui na sequência. Só olharia realmente para ter um novo viés mais positivo aqui no índice se a gente tiver algo nesse sentido aqui, ó. Segunda-feira já apresenta algo nesse sentido, mais relevante, um candle de força fechando próximo da sua máxima ou na máxima do dia, já dando sequência no movimento também. Tá? Então, se voltar para cima dos 114.000 pontos, tem que ter, pessoal, o rompimento já de fato dessa região de 120.000 pontos. Tá? Precisa ter essa continuidade do movimento, porque senão a gente pode até ter algo aqui, aí faz mais um aqui e devolve, né? Um falso rompimento da região dos 114.000 pontos. Então por isso que eu mencionei que precisa realmente ter uma sequência aqui de movimento, tá? Então não se enganem se de repente a gente tiver algo aqui, um candle deixando uma sombra, tá? A gente pode ter esse falso rompimento dos 114.000 pontos. Falando agora do dólar, dólar FUT, deixa eu só colocar o ajuste aqui. Na última semana aí tivemos uma bela de uma valorização, o dólar subindo aí 5,7, basicamente devolvendo aqui todo esse candle de baixa que foi deixado na semana anterior. Então voltou para cima da região da média móvel. Tudo bem que a média aqui está meio flat, né? Tá meio estável, e aí o preço fica só
costurando aí a média, né? Então eu não gosto muito quando isso acontece. Fica até difícil aí, por exemplo, se isso aqui fosse um gráfico no day trade, né? Se fosse um de 5 minutos, cara, é muito difícil. Todo mundo tomaria muito stop aí, né? Mas é um semanal, então já alivia um pouquinho. Mas enfim, retomou aí uma expectativa de mais uma vez vir testar a região dos 5.509 pontos aqui o dólar. Se conseguir fechar uma semana acima desse nível de preço, aí aumenta a expectativa de vir buscar aqui em cima, nos 5.711. Tem um belo de um espaço, tá? A gente tem um vazio gráfico aqui até aquela região. Então, se conseguir confirmar um fechamento aqui acima, a gente pode ter o dólar vindo buscar essa região. No gráfico diário, a gente teve aí o retorno do preço para cima da média, então seria natural se no início da semana a gente tivesse algum processo de correção para gerar um novo sinal de alta na sequência e tentar romper a resistência que eu mencionei dos 5.430 aí e tentar buscar aquele outro nível mais acima. Então, se tivermos aqui esse processo de correção, teríamos suporte aí que vai desde a região aqui dos 5.208, 5.280, que é essa região basicamente de fechamento aqui, que também chega bem próximo aqui da região da média, que tende a subir, então descendo ali até a região dos 5.255. Então a gente pode ter algo nesse sentido aqui, gerando um novo sinal positivo aí na sequência. Falando agora do S&P 500, eu ficaria, só reforçando, tá? Eu ficaria um pouquinho mais positivo aí para o dólar. Então, em termos de semana, né? No início da semana a gente pode até ter essa correção, mas em termos de semana eu ficaria um pouco mais positivo, de ter algum fechamento mais no positivo aqui, ou próximo do 0 a 0 aí, mas não muito negativo. Falando agora do S&P 500, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O S&P 500 aqui na última semana apresentou uma boa alta de 5,9%, revertendo a sinalização de topo descendente que havia sido apresentado e retomando um viés mais positivo. Com essa reversão, a expectativa é que a gente tenha mais 2 candles aqui, pelo menos superando máximas do candle anterior. Então, poderíamos ter aí também 2 semanas no positivo por aqui. Qual seria o próximo nível de resistência? A média móvel de maior periodicidade, que está na região dos 4.060 pontos, e depois essa região de topo um pouquinho mais acima, na faixa ali dos 4.158 pontos, até a região deste outro topo, nos 4.280 pontos. Então essa reversão de topo que foi apresentada reforçou essa expectativa aqui, de poder vir testar esse nível de preço um pouco mais acima. Então, a gente pode ver aí o mercado americano esboçando alguma reação um pouquinho mais forte. No curto prazo, a gente tem um gap aqui na faixa dos 4.083 pontos, que pode vir a ser fechado aí no decorrer da semana. Inclusive, funcionaria como um ponto de resistência que poderia apresentar uma nova sinalização negativa, seguido de uma correção aí na sequência. Então, aqui seria o caminho mais provável aí no curto prazo, a região dos 4.085 pontos até a máxima ali nos 4.000, perdão, o fechamento até os 4.111 pontos. Então, expectativa aí mais positiva também para essa semana no S&P 500. Falando agora do petróleo, Brent, petróleo aí que na última semana fechou aqui basicamente em queda de 3,14%. mas se manteve acima da região da média móvel. A gente só precisa ficar alerta aí, porque depois de ter revertido esse sinal de topo, a gente não conseguiu superar a máxima do candle que reverteu o topo. Então essa máxima aqui, ó, nos 98.228 dólares, tá? Perdão, conseguiu superar, mas não conseguiu fechar acima, tá? Não conseguiu fechar aqui acima. Então precisa ter aí um fechamento acima dessa região para reforçar o viés mais positivo aqui. Deixa eu colocar até no curto prazo, gráfico diário. Ó, a gente teve então o rompimento daquela região que eu havia mencionado lá no gráfico semanal. 2 candles fortes de queda, um candle de indefinição e um outro voltando para cima da média móvel. Então precisa ter algo nesse sentido aqui, ó, nos próximos dias para reforçar o viés positivo aí no petróleo. De qualquer forma, a gente ainda tem uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Só precisa aí que realmente o topo, quando reverte, quando supera o topo anterior, que ele caminhe mais longe, para a gente ter uma tendência de alta mais relevante,
Então, quando eu tenho um topo, eu rompo esse topo, é interessante para que tenha força na tendência que o topo que for formado a seguir esteja distante do anterior e o fundo que for formado na sequência também esteja distante do anterior. Nesse caso aqui, a gente não tem isso ainda. Ó, então, esse topo muito próximo desse e o fundo se aproximou bem do anterior também. Então, a gente precisa ter algo mais relevante aí para realmente mostrar força aí nessa tendência de alta no petróleo. Reversão desse fundo aumenta a expectativa de reversão também no movimento lado semanal. Então, se perder a região dos 90 dólares e 96 centavos, reforça o viés de buscar ali a região dos 89 e depois ali a região dos 85 e por fim a região dos 82. Então, esses seriam os próximos níveis de suporte caso a gente tenha essa reversão do sinal positivo. Depois de petróleo, vamos falar aí de Petrobras. Petrobras, que na última semana fechou em queda de 4,6%, continua caminhando aqui em direção à região desse suporte do topo anterior, na faixa dos 25,56 e a região da média móvel do mensal nos 24,63. Para quem está vendido pelo semanal, stop aí nos 28,31. Pelo gráfico diário, a gente teve um candle de força na sexta-feira, subindo 3,33%. Para quem abriu essa compra aí contra a tendência, tentando buscar algum repique, tem resistência nos R$ 29,10 e já deixaria um stop aí abaixo da mínima de sexta nos R$ 25,69. Para quem estava vendido no curto prazo, tivemos uma nova sinalização de fundo, essa com um pouco mais de força do que a anterior, porque a gente teve um fechamento acima da máxima do candle anterior, o que não aconteceu neste candle aqui. Então vai aumentando realmente algum viés um pouquinho mais positivo em relação a esse repique, tá? Mas ainda ficaria de olho numa venda na sequência próxima aí dessa resistência que eu mencionei. Só olharia para compra realmente na Petrobras acima dos R$ 30,50. Falando agora do minério de ferro, voltando então lá para o TradingView, FEF2, o minério de ferro na última semana apresentou aí alta 14 de novembro, não, né? Esse daqui. Agora sim, 7 de novembro. Na última semana apresentou alta de 6,2%, então abriu um sinal de fundo. Já temos aí o início da semana que vem rolando lá, né, no mercado chinês. Então já apresentando uma leve alta, quase esperando a máxima aí do... Vamos ver se superou aqui. 93,85, 93,60. Ainda não superou, então quase superando realmente a máxima ali. A gente vai ter resistência na média e essa região de fundos anteriores, que é um nível importante de preço aí, que é a região dos 94,20 até a região ali basicamente dos 96,20. Então, mas abriu esse sinal de fundo, então a gente pode ter um processo corretivo lá no gráfico diário que deixaria aqui um retorno do preço com uma sombra e um possível novo movimento de alta. Nossa, Kaique, não entendi nada. Vamos lá para o gráfico diário. Ó, o movimento deu uma esticada aqui, então tá testando aquela resistência que eu falei, dos 95 até os 96 ali. Podemos ter algo nesse sentido, que seria uma correção, seguido de um novo sinal positivo, um sinal de fundo, que deixaria aquela sombra no candle do gráfico semanal, tá? Que seria esse movimento de baixa pelo gráfico diário. Então, mesmo se a gente tiver algo nesse sentido, ou até mesmo alguma lateralização aqui, enquanto não perder a região da média, eu ficaria mais voltado para compra aí no minério de ferro, tentando pegar o rompimento dessa região dos 94 a 95 dólares. A tendência de baixa no gráfico semanal, depois dessa pancada aqui para baixo, na minha leitura, apresentando um candle de exaustão, a gente pode ter algum repique um pouquinho mais relevante, aí, quem sabe até uma resistência um pouco mais acima na região dos 115 dólares ali para o minério de ferro. E depois de falar de minério de ferro, vamos falar de Vale, que na última semana subiu aí nada mais, nada menos que 13,9%, retomando um novo sinal de fundo e também confirmando um pivô de alta aqui pelo médio prazo, aumentando a expectativa de buscar a resistência ali dos 84,38 até a região dos 86,70. Então, essa é a expectativa aqui também pelo gráfico semanal, da gente ter não só a superação dessa máxima, mas também de vir testar essa região de topo anterior. Pelo gráfico diário, deu uma escada aí, a gente teve um gap de fuga sendo apresentado, fugindo dessa resistência dos 74,50, também dessa região de topo nos 76,70. Então, esse realmente foi um gap de fuga, ou seja, fugindo da resistência.
e já apresentando força aí na sequência. Então tá excelente para quem está comprado, stop aí abaixo dos 77,21, e para quem está interessado em compra, o ideal seria aguardar aqui algum recuo do preço, gerando um novo sinal positivo. A gente pode ter também algum processo corretivo com um pouco menos de força aí na correção, né, no movimento de baixa, apresentando a sequência aí um novo sinal positivo, mas teria que aguardar realmente aí por uma nova correção para poder abrir uma compra nesse ativo. A não ser que queira se arriscar aí pelo semanal, aí vai ter que jogar um stop na volatilidade de 8%, 8,4%, seria um stop aí basicamente no 75,95, tentando pegar aí não só um movimento de alta, mas também um rompimento dessa região e possivelmente buscar lá a região dos 94,25. Então teria um stop maior aí, mas tentando pegar uma reversão de tendência realmente aqui pelo gráfico semanal na Vale. Para quem está vendido, sinais de saída aí com muita força, hein? Não continuaria vendido nesse papel não. Falando agora aí de IFNC, índice do setor financeiro, temos aí então o IFNC na última semana apresentando um baita candle de baixa, 13,65% de queda, basicamente aí voltando para baixo da média móvel, anulando o último fundo ascendente, voltando para baixo dessa região de suporte também dos 10.600 pontos e parando aqui, ó, nessa região de fundo nos 10.233 pontos. Se perder essa região, vamos ter suporte lá embaixo na região dos 9.700 pontos e depois mais abaixo ainda na região dos fundos anteriores, nos 9.000 pontos basicamente. Tá? Então foi bem forte aqui essa queda. A gente pode aí até ter algum repique aqui de curto prazo, tá? Mas a expectativa seria de não ir muito longe e já gerar um novo sinal negativo na sequência. Então tomaria muito cuidado aí com os ativos do setor financeiro. Tá? E realmente os bancões, tá? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, a própria B3 também apresentou um sinal bem negativo, o BPAC também apresentou sinais negativos, então assim, tomaria bastante cuidado aí, não só no curto e médio prazo, mas também no longo prazo, pessoal. Vejam só, o mensal aqui do FNC gerou um baita topo aqui. Tudo bem que ele é um topo acima do anterior, então ele é um topo ascendente, mas foi muito relevante. A gente perdeu não só a mínima do mês anterior, mas também a mínima do mês anterior ao anterior, né? E estamos aí já trabalhando abaixo da média móvel de 13 períodos. Pelo mensal, o próximo suporte vai ser aqui embaixo, na faixa ali dos 9.200 pontos, que é um nível de preço importante. São 3 fundos anteriores, mas tem espaço para ir até lá, então tomaria bastante cuidado realmente aí com os setores, com os ativos do setor financeiro. Falando agora de Icon, vamos lá, pessoal, só um momentinho. Pronto, vamos lá. Icon, índice do setor de consumo, também na última semana apresentando um baita candle de baixa aqui, caindo 10,5%. Tentou gerar uma sinalização de fundo ascendente aqui, em cima da região da média móvel, estava até que bonito, inclusive, uma expectativa boa de tentar vir buscar a região dos 3.800 pontos, mas vejam só, um baita candle de reversão montado aqui, perdendo aí toda a região de suporte, fechando abaixo de todos os níveis de preço anteriores e perdendo as mínimas anteriores também. Então, realmente reforçou um viés mais negativo de ter a continuidade desse movimento em direção à região ali dos 2.979 pontos. Seria o próximo nível de suporte aí mais relevante para o índice do setor de consumo. Está um pouco esticado aqui no curto prazo, então quando a gente olha ali para Magazine Luiza, Via Varejo, Loja Renner, Amar 3, né, Marisa, são ativos do setor que estão esticados também no curto prazo, então teria que ter algum movimento aí de repique, gerando um novo sinal na sequência de venda para a gente conseguir entrar neles aí, tá? Abrir a venda ali já logo de cara na segunda-feira teria um risco um pouquinho maior, porque você vai ter um stop muito grande, né, para você colocar ele, então você não vai estar bem protegido. Então o ideal, mesmo que tenha poucos candles de correção, 2 ou 3 aí, no mínimo 2, tá? Gerando um novo sinal na entrada, pelo menos você consegue ter um stop um pouquinho mais protegido, jogando um pouquinho mais para cima para tentar pegar a continuidade do movimento. Mas olharia mais para venda aí nesses ativos do setor. IEX, o índice do setor de energia, apresentou aí alta, gráfico semanal, apresentou queda de 5,2%, um baita topo também sendo apresentado,
respeitando a região de resistência aqui na faixa dos 84.655 pontos, nível importante de preço, fechou abaixo da média móvel, perdeu mínima de vários candles anteriores aqui também, então a expectativa é de que venha testar aqui a região dos 78.488 pontos. Então, se tivermos aqui algum repique de alta no curto prazo também aí nesse setor, gerando um novo sinal negativo na sequência, abriria possibilidade de venda aí. A gente tinha uma leve linha de tendência de alta aqui sendo apresentada, foi perdida. Se continuar respeitando aqui essa região e gerar sinal de topo, focaria realmente aí mais na venda também nos ativos do setor. Tem alguns que estão performando bem, não são todos que estão mal, inclusive eu trouxe um aí que pode abrir uma possibilidade de compra, mas a grande maioria dos ativos do setor não estão bem, tá? Então, no geral, eu olharia um pouco mais para venda, com exceção desse que eu trouxe para vocês aí, que eu vou apresentar logo menos. Falando agora de um setor que realmente aí se destacou, foi o setor de materiais, que subiu aí 8,9% na última semana, conseguiu voltar aí para cima dessa região de fundo anterior, que era um nível de resistência, voltar para cima da região da média móvel lá do gráfico semanal também, estava testando aqui essa região toda de resistência e conseguiu fechar uma baita de uma semana de alta aí, bem próximo já da próxima resistência, ali na faixa dos 6.200 pontos. Ou seja, pessoal, vou até voltar lá no Ibov, tá? O que aconteceu para essa alta aqui, basicamente de 2,26%? A gente teve aí o setor de commodities subindo relevante na sexta-feira, mais de 10%, a grande maioria dos ativos, tá? Com exceção ali de Petro, mas que também subiu muito bem, subiu 3,33%. E o que acontece? Foram esses ativos que puxaram bem aí o nosso índice, tá? Lembrando que as commodities têm um peso aproximadamente ali de 40% dentro do Ibovespa, tá? O que isso significa? Significa que grande parte dessa alta foram esses ativos que buscaram, tá? Foram esses ativos que buscaram ele aí. Tá, então eu tomaria bastante cuidado aí no geral para realmente não achar que, poxa, tô tendo um movimento aqui relevante no Ibovespa, enquanto os bancos estão apresentando um movimento de baixa, o setor de consumo está apresentando um movimento de baixa, o setor de energia também está apresentando um movimento de baixa. Então tomaria bastante cuidado aí, tá? Então no geral, quem está puxando neste momento é o índice de materiais, Vale, GGBR4, Uzi Minas, Gerdau, Gerdau é a GGBR4, né? Mas tem Goal 4 também, então tem vários ativos aí do setor que estão puxando bem, tá? Para compra aí desses papéis tem que aguardar aí alguma correção, gerando um novo sinal positivo aí no curto prazo, tá bem esticado também aí agora. Ou realmente forçar a entrada ali pelo semanal, tem alguns ativos abrindo movimento agora, trouxe um deles aí para você também. E falando do índice setor imobiliário, baita reversão de fundo ascendente foi apresentado aqui. 16% de queda, mas fechando muito mal mesmo, tá, pessoal? Realmente expectativa de buscar ali a região dos 657, depois a região do fundo anterior no 627. Bem mal o que foi apresentado aqui. Realmente a expectativa maior é de continuidade desse movimento. Um mensal aí gerando um novo sinal de topo também, respeitando a resistência aqui na faixa dos 819,50. É uma região onde tem um fundo anterior, tem um outro fundo um pouquinho mais atrás ali, então era um nível de preço importante aí. Tentou apresentar o rompimento aqui pelo gráfico semanal, mas que já foi revertido. Então realmente aí qualquer repique aqui no curto prazo, gerando um novo sinal negativo na sequência, abriria possibilidade de venda aí no setor. E agora falando dos ativos, o primeiro deles aí, BRAP4. BRAP4 eu olharia mais para o gráfico semanal, pessoal, tá abrindo aqui o movimento de alta agora, por mais que tenha uma resistência aí já um pouco próxima, né, basicamente aí uma alta aí até de 9%, eu focaria em compra na aspiração de máxima, jogando stop na volatilidade, então a volatilidade de 7,54%, jogaria 7,54% abaixo, tentando pegar aí a sequência desse movimento. A gente viu lá então que o índice de materiais tá bem interessante, né? Tem essa possibilidade de movimento de alta, então eu realmente olharia aqui para a tentativa desse movimento de alta na sequência. Se alguém quiser aguardar por algum recuo do preço pelo diário para entrar, seria uma possibilidade também. Inclusive de swing trade tem que aguardar realmente esse recuo, mas pode não acontecer, como puxou forte, eu olharia realmente mais para o semanal aqui de BRAP4.
LWSA3, na última semana caindo forte aqui também, confirmou aí um pivôzinho de baixa, perdeu aqui a região de fundo anterior, pessoal, e agora a gente tem realmente aí um vazio gráfico, tá? Opa! A gente tem um vazio gráfico aqui até o próximo nível de suporte, basicamente, tá? Teve uma lateralização aqui, mas tem dois topos e dois fundos anteriores um pouco mais abaixo, lá no 6,90. Então tem espaço, como o movimento tem vindo com força, é possível que ele já dê continuidade aqui, tá? Nem corrija ainda neste movimento logo de início. Então existe a possibilidade aí de abrir a venda aqui neste momento, jogando o stop aí na volatilidade um pouquinho mais acima, tentando pegar a sequência do movimento. Se a gente olhar até para projeção de pivô de baixa, vejam só, o 100% não foi somente atingido, né? Como fechou muito abaixo. Aí depois tem a região dos 7,53, que seria 160% aí desse pivô de baixa, que são mais 7% ali. E depois até a região que eu mencionei para vocês são mais 16% de queda, ou seja, bem relevante aqui, tem espaço realmente aí para o ativo andar, então eu olharia mais para a venda nesse papel. Se tiver uma correção aqui, excelente, melhor ainda, focaria na venda na sequência no decorrer da semana. Caso contrário, abriu aqui próximo já do fechamento de sexta, também seria uma possibilidade de abrir a venda, jogando o stop aqui acima dessa máxima, tentando pegar a sequência do movimento de baixa. Azul 4. Azul 4 também, um viés bem mais negativo. Aqui eu aguardaria pelo menos mais 2,500 aqui de correção para gerar uma nova entrada na ponta vendedora. Já tivemos aí a perda de mínima, mas com uma bela de uma recuperação aqui. Teve uma baita sombra inferior sendo deixada aqui para trás. Então se abrir esse sinal de fundo aqui, eu já ficaria de olho aí. Uma resistência teríamos na região dos R$ 14,30. Um sinal negativo aqui em cima seria bem visto aí para operações na ponta vendedora. Então estaria bem voltado aí para venda em azul 4 no decorrer dessa semana. Temos também BIF3, esse na ponta compradora, pessoal. Tivemos uma baita alta aqui na sexta-feira de 10,5%, basicamente revertendo esse sinal de topo que havia sido apresentado, e a expectativa é de que possa dar sequência nesse movimento. Por quê? Porque o semanal ficou enrolado aqui, tentando ameaçar sinal de topo, e aí reverteu essa sinalização, essa lateralização, perdão, aumentando a expectativa de vir buscar a região ali dos R$16,02. Então, essa aspiração de máxima seria uma possibilidade de compra, teria que jogar um stop aí na volatilidade, tentando pegar a continuidade do movimento. Se tiver alguma correção aqui, mas aí tem que ser mais curta mesmo, 2 a 3,500 no máximo, gerando um novo sinal de alta, seria uma possibilidade de compra também. Até melhor, porque aí você consegue ter um stop mais bem protegido. Mas se resolver dar sequência aqui no movimento de uma vez, essa aspiração de máxima seria uma possibilidade de compra. A volatilidade está em 5,78, então a gente teria o stop aí próximo ali da região dos R$ 14,29. Falando agora de CPLE6, CPLE6 que vem apresentando um movimento de alta relevante, como eu mencionei, nem todos os ativos do setor de energia estão performando tão mal. Esse é o caso aí, por exemplo, de CPLE6, que pode apresentar um novo sinal de fundo lá já na segunda-feira, que abriria uma possibilidade de compra. O semanal apresentou um baita movimento de reversão, uma primeira semana aí de correção, já vindo testar essa região de suporte do topo anterior. Então a gente pode ter aí mais uma semana de alta, mesmo que não venha para romper ali os 8,25, né, que seria aquela máxima, mas a gente pode ter uma semana de alta aí apresentando alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, de qualquer forma, daria aí para olhar para compra nesse ativo. Só o stop aí que vai ficar um pouco apertado, né? 1 para 1 aqui, mas seria uma possibilidade de compra aí se alguém não gosta de vender nenhum ativo, né? Só gosta de operar na ponta compradora. Essa seria uma possibilidade além de BIF3, tá? Então eu olharia aí com bons olhos, até porque já veio fechar o gap aqui e se sustentou 2 vezes aí acima dele, né? Em nenhum momento fechou abaixo também da média móvel de 13 períodos. Então um tanto quanto relevante aí. CSNA3, baita candle de alta, 16%. Esse aqui eu ficaria de olho aí se tiver alguma correção. Tende a não ser muito forte aqui essa correção também. Então 2 a 3 candles gerando um novo sinal positivo aqui, estaria voltado para compra neste ativo. Semanal abrindo um novo movimento de alta. Então aqui essa aspiração de máxima já seria uma possibilidade de compra para quem está interessado no médio prazo, tentando pegar o quê? Uma reversão de tendência. Teria espaço para isso. O stop vai ficar mais caro por aqui, 11,63 é a volatilidade. Então a gente estaria falando de um stop aí lá na faixa
dos R$ 13,69, protegido pela média, tá? Tentando pegar aí a sequência desse movimento de alta. Então, pelo semanal, uma aspiração de máxima já seria o suficiente para abrir compra, e pelo diário, swing trade, o ideal seria aguardar algum processo corretivo aqui. Como deu essa estilingada aqui, pode não ir tão longe de cara e já resolver corrigir por aqui, tá? Mas estaria bem mais voltado para compra também, CSNA3. E por fim, Rap Vida, que apresentou um baita movimento de baixa na última semana, confirmando aí a retomada da tendência de baixa. Aqui eu ficaria de olho se tiver 2 a 3 candles de correção, gerando um novo sinal negativo na sequência, eu olharia para a venda. Semanal reverter um sinal de fundo ascendente, e o mensal já gerou uma baita sinalização de topo por aqui. Deixa eu arrumar. Já gerou ali uma baita sinalização de topo no mês passado mesmo, e aí esse mês já reforçando esse viés mais negativo. Então no mensal o suporte mais próximo é a região dos 5,47. Então se aqui no curto prazo tiver algum repique, gerando um novo sinal negativo na sequência, estaria voltado mais para a ponta vendedora. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais longo aí, 30 minutos, mas tentei apresentar para vocês no detalhe todos os ativos, todos os índices, tá? É uma semana aí que na terça-feira tem feriado, mas que pode apresentar boas oportunidades e a gente pode até ter certa volatilidade aí também, tá bom? Então não esquece de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, e amanhã às 8h45 estaremos de volta aqui com todos vocês ao vivo no nosso Radar do Mercado. Um grande abraço e bom domingo a todos.